Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. É uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Fico muito feliz. Deixa nos comentários o que você quer que eu grave. Eu vou gravar com muito carinho, tá bom? Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu queria contar uma história. Eu estive em Israel e eu tenho uma história... Não sei nem como é que eu vou começar, ainda nem sei o título que eu vou dar para esse vídeo, depois eu vou bolar um título aí. Eu queria tentar mostrar para vocês. Em Israel se fala muito sobre esse assunto, né? As pessoas geralmente que não entendem, eles perguntam assim, se Deus, né, o Deus dos judeus, né, fez abrir o mar vermelho, se Deus fez colocar as 10 pragas no Egito, enfim, toda aquela coisa que a gente vê no Antigo Testamento, porque esse mesmo Deus permitiu que houve todo o genocídio, né? Que 6 milhões, ou supõe-se que 15 milhões de pessoas, incluindo judeus, fossem mortos, que tivesse ocorrido o Holocausto, né? E em Israel fala-se muito sobre isso, né? Então você aprende com os rabis, com os rabinos sobre tudo isso. E um rabino, ele disse isso pra gente quando eu estive em Israel, quero contar isso para vocês, como é que ele explica. Ele fala que tudo isso que aconteceu, junto com Hitler, já estava inclusive escrito no Torá. E as pessoas, como estava escrito? E ele nos explica que houve um grupo de judeus que eles quiseram fundar uma segunda Israel na Alemanha. Só que esse segundo grupo que foi para a Alemanha, eles não mais respeitavam as leis, como se faz, né, até hoje, não respeitavam mais o sábado e tudo mais. E esse grupo de pessoas, de judeus que estavam na Alemanha, eles caçoavam, eles riam das outras pessoas, de outras religiões e tudo mais, e eis que a mão pesada de Deus acabou assolando essas pessoas e aconteceu o que a gente sabe, o que inclusive eu tive no Museu do Holocausto em Tel Aviv. Tel Aviv ou Jerusalém, filho? Tel Aviv, né? Nós estivemos lá, aliás, um museu incrível, muito bem montado, a gente esteve lá, a gente sai de lá muito impactado com o que a gente vê nesse museu. E quando você está andando em Tel Aviv, em Jerusalém, você vê os judeus andando. Hoje, por exemplo, que nem o meu filho tem uma tatuagem, né, no braço esquerdo, quando o judeu ele olha, imediatamente ele faz isso. Ele não caçoa, ele não fala, ele não julga. Sabe por quê? Porque ele tem medo da mão pesada de Deus, ele tem medo que o que aconteceu com o extermínio dos judeus aconteça na família dele. E por que eu estou falando isso? Porque aí eu tenho que retomar um assunto, né, que eu já estava adormecido para mim há 30 anos, vou ter que falar de novo, eu nem queria, mas eu tenho que falar. Eu fiz uma bênção para minha neta e algum grupo de evangélicos começaram a me perturbar por causa de uma simples bênção para minha neta. E hoje mesmo, inclusive antes de gravar, eu estava respondendo para alguns que estavam me perturbando, porque como viralizou tal vídeo, tem muita gente ainda me perturbando. E antes de serem os evangélicos, eram os católicos, né, que com uma arrogância incomodavam muitas pessoas da religião afro. E é isso que eu queria falar para vocês, sabe? Tomem cuidado, vocês que são tão arrogantes, que vocês acham os donos de si, que vocês condenam as outras religiões. Se você for para Israel hoje, você pode ir com cabelo roxo, laranja, amarelo, um judeu vai olhar para você, imediatamente ele vai fazer isso. Ele não vai te julgar com medo que Deus ponha, que Deus castigue ele. Vocês são tão arrogantes, algumas pessoas das religiões diferentes das nossas, vocês se acham tão superior, o que eu fico às vezes muito triste, sabe? Porque às vezes eu vou ver quem é que está me julgando, são pessoas tão simples, né? Né, filho? Me dá dó, eu olho assim, são pessoas tão simples, muito pobrezinhas, muito humildes. Não sabem nem escrever, escreve tudo errado, né?
eu fico com pena. Sabe por que eu fico com mais pena? Posso falar a verdade? Vocês são tão bobos, porque vocês são tão coitadinhos, vocês ainda pegam daqueles 1.000 e tantos reais do salário, vocês ainda são bobos, vocês ainda pegam 10% e dá para o pastor. Eu fico com tanta pena. E o pastor, que aliás é super inteligente, esse pastor, ele pega os 10% de vocês, ele aplica esses 10%. O cara é muito esperto, é muito inteligente que inventou isso. Ele pega esses 10%, ele aplica, mas ele, o pastor, ele não dizima. Mas, gente, isso é uma ideia. Quem inventou essa história, esse cara merece o Oscar de melhor economista, melhor coach do mundo. Porque, imagina, eu não sei nem quantos por cento existem aí de evangélicos, né? Porque eles vão eles têm as igrejas, eles têm os presídios, pega 10% do tonto, 10%, para melhorar a vida deles, ele pega os 10%. Ele aplica esses 10%, ele triplica, quadruplica a fortuna dele. Olha que genial. Mas ele não dizima. Imagina se ele dizimasse, né? Imagina se ele pegasse esse dízimo e doasse para as pessoas. Isso seria, ele não faz nada. Ele aplica. Ele é tão incrível que ele ainda fala para a pessoa, ó, quando você morrer, passa os teus bens para mim. Ele ainda faz uma live pedindo isso. Então é genial, gente. Isso não tem coach no mundo. Como tem um filósofo que fala, Jesus é uma grande commodity, né? Mercado, 70 milhões de mercado é grande. Tem 70 milhões de fiéis, você tem 70 milhões de pessoas dizimando. Eu acho, e nós que somos o diabo, né? Agora, o que eles não contam é isso. Nas passagens de Jesus, Jesus fala o quê? Você quer me seguir? Doa até tua roupa. Olha que lindo, né? E Francisco, ele diz isso também, né? São Francisco. Tanto que Francisco, ele joga até a túnica no chão. O que Jesus fala? Se você quer me seguir de verdade, doa todos os teus bens. Né? Eles são tão espertos que eles tiram a imagem de Jesus, eles falam que imagem não é para... Você não pode ter imagem. Né? Eles tiram Jesus, a imagem de Jesus, do que sofre, ele bota um terno e gravata, ele fala da lei da prosperidade, né? Ele prega a prosperidade, o tontinho, coitadinho, vai lá, né? Você não pode ser gay, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquele tonto, ele se fere por inteiro, ele vai contra a essência dele, dizima, né, os 10%, o pastor comprando bem, comprando imóvel e tal. Ele faz com que as religiões afro-brasileiras sejam coisas do demônio. E o mais louco ainda... Gente, vocês não sabem. Teve um rapaz que me criticou quando eu fiz a cerimônia da minha neta. Ele negro... Olha que loucura, gente. Olha que lavagem cerebral. Ele negão, bonito até, um negro bonitão. Atrás dele, ele tinha uma imagem de Jesus loiro de olho azul. Olha que louco. Eu celebrando o Deus ancestral dele, Olorum, Olodumaré, um Deus cultuado há 3, 4... se você imaginar que nem ano que vem em Israel, eles estão celebrando 3.000 anos de Jerusalém fundado por Davi. Então, se você imaginar que Olorum, Olodumaré, que é o Deus, né? O Jeová, que é o Deus dos hebreus, tem 3.000 anos, vamos dizer assim, 3.000 e poucos anos, vai 3.000. Se a gente imaginar na África, o deus Olodumaré deve ter 4.000, quase 5.000 anos, né? Os deuses egípcios também devem ter isso. Gente, olha que lavagem cerebral. Ele faz com que esse negro esqueça o Deus da pátria dele e cultue um Deus branco de olho azul. Eu acabei de chegar de Israel tem uma semana, gente. Os judeus são a pele morena, né, porque é muito sol lá, de olho preto. Meu filho até parece... Né, você tem Israel e tem a Palestina. Meu filho parece muito palestino ou judeu. Paravam meu filho para perguntar. Falavam Yiddish com meu filho, achando que meu filho era judeu, era palestino. Meu filho com aquele cabelo preto, com a barba preta. Meu filho lembra muito judeu ou palestino. Quem fez essa história do Jesus loirinho de olho azul foi o propagandista de Hitler, gente. Que ele queria a ideia do ariano, né?
da população ariana para ser uma população clara, e ele propagou isso. Quando eu vi o negão, né, aquele negro me contestando, eu com a minha neta, gente, uma lavagem cerebral. Imaginar que aquele rapaz negro que estava metendo o pau em mim, ele poderia ser um descendente de um rei e de uma rainha africana. Sabe? Isso não faz sentido. Ele tinha que celebrar os deuses da África. Concorda? Por exemplo, teve uma que falou assim para mim: Mônica, por que você não fala que Jesus está em primeiro lugar e todos os outros deuses estão em segundo? Não. Para mim, os deuses mais antigos têm que estar em primeiro lugar, na minha opinião. Eu celebro o Lodumaré primeiro. Para mim, primeiro o Lodumaré está em primeiro lugar. Os meus orixás estão em primeiro lugar. Eu cultuo a África em primeiro lugar. Ela é a matriz de tudo. Gente, Jesus, ele obteve o conhecimento, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que Jesus obteve o conhecimento de Buda, óbvio. Buda tem 5.000 anos, óbvio que ele leu. Jesus, ele conheceu bibliotecas, era um homem que falava 4 idiomas. Por exemplo, eu digo que Jesus não morreu na cruz. Aí você fala: Mônica, você é uma retardada, você é muito louco. Desculpa, retardado, falei errado. Os islâmicos também não acreditam. Eles também têm a mesma ideia do que eu, que ele foi um profeta. Ele é tido como um profeta. Também eles se baseiam nessa mesma ideia que eu propago. Que ele, como profeta, ele propagou todo um conhecimento dele. Um homem que falava 4 idiomas. Sabe, tem tanta coisa que eu queria falar para vocês, tanta coisa que a gente podia celebrar. Então, vocês que ficam condenando as religiões afro-brasileiras, toda a matriz do conhecimento é africana. Quando Salomão conhece a rainha de Sabá, toda a história dos pantáculos, da magia, dos pantáculos que eu mostro no livro A Magia, ele aprende com a rainha de Sabá. A Etiópia, quando a gente vai no Santo Sepulcro, todo Santo Sepulcro é cuidado pela igreja da Etiópia. Por quê? Um grande fundamento etíope está lá. Os frades, os padres que estão lá são negros, eles cuidam. Por quê? Tem todo um baita fundamento. Para mim é super forte aquela igreja. Então, tem tanta coisa que eu queria falar para vocês. Agora, os crentes virem me condenar porque eu fiz um batismo com os elementais, vocês têm muito para aprender. Sabe, é muita mediocridade vocês ficarem condenando as religiões afro-brasileiras, falando que isso é coisa do diabo. É tão mesquinho, é tão pequeno, sabe? Cuidem do umbigo de vocês. Deem vocês os seus 10% aí para os outros ficarem mais ricos, enquanto vocês vão ficando cada vez mais pobres. Deixe-nos na nossa cultura, que é a nossa grande riqueza, porque a verdade realmente vai libertar vocês um dia quando vocês abrirem os olhos. Porque a verdadeira palavra de Jesus, o que foi? Doe até suas vestes para vocês andarem comigo, porque um dia a verdade vai libertar vocês. Mas enquanto isso, vocês vão continuar indo para lugares, ouvindo, sem sequer ler. Vocês estão lendo e não estão lendo. Leiam a verdadeira palavra de Jesus, mas vocês não estão vendo. Olhem, Deus deu olhos para vocês, entendam a verdade que Jesus propaga, mas vocês não estão conseguindo. Vocês estão cegos, vocês são cegos sendo seguidos por um cego, mas isso só o tempo vai dizer para vocês. Porque esse caminho da magia, vocês são muito tolos para entenderem esse grande caminho da magia, tá bom? Ficando por aqui, namastê, gratidão por um grande dia de luz.